Nós vamos ver um videozinho. Esse vídeo ele não é um vídeo evangélico. Na verdade, é de um canal do YouTube. Mas eu achei interessante essa sátira. Eu queria que você olhasse. Presta atenção aí. Opa, desculpa. Tá tudo bem com ele? Acho que tá. Mas o que ele tá fazendo na rua, moço? Ele mora comigo. Lugar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. É, eu sei. Nenhum cachorro merece essa vida. É verdade. Ele dorme no chão mesmo? Dorme. E quando chove? A gente vai ali pra baixo da marquise. Não pode, um cachorro lindo desses. É mesmo. Vem cá, ele tem o que comer? Ah, depende, né? Tem dia que sim, dia que não. Você leva ele no veterinário? Não tem dinheiro, não. Eu vou te dar tudo que eu tenho, tá? Aqui. Por favor, você leva ele no veterinário, você compra uns brinquedinhos pra ele. Não vai comprar comida pra você, hein? Tem uma marca de ração que é gourmet, chama Pet Cuisine, tá? Que ele vai adorar. Por favor, repete pra mim, só pra eu saber que você entendeu. É Pet Cuisine. Compra também uma caminha pra ele, que ninguém merece dormir nesse papelão nojento, tá? Desculpa, tá? Tô envergonhada, fui levada pelo momento, terminei nem perguntando como é que você tá, né? Ah, a gente vai levando, né? Essa vida às vezes é um pouco difícil, desculpa, mas... tô falando com o cachorro. Acho que a gente nunca viveu um tempo de tanta desumanização do ser humano. Nada contra os cachorros, não é? Tem gente que gosta muito, e diga-se de passagem, tem gente que gasta um bom dinheiro cuidando do seu pet, mas é muito interessante como que a gente tem invertido o valor, principalmente da vida humana. E a pergunta é, o que pode mudar isso? Esse processo de desumanização, não é? Quase que de uma inversão onde o ser humano parece cada dia mais se tornar mais animalesco e menos aquilo que de fato ele foi criado para ser, uma vez que ele é a imagem e semelhança de Deus. O que pode retornar ou ajudar a sociedade a repensar tudo isso e a construir um novo valor, uma nova forma de ver a vida humana? Entre outras coisas, uma coisa eu tenho grande convicção, que é um caminho de profundo impacto na vida da sociedade, na vida das pessoas. E isso tem muito a ver com você. Isso tem tudo a ver com você e tem a ver comigo também. Como nós lidamos com os nossos inimigos? Como nós reagimos a quem nos agride? E olha que a cada dia isso se torna mais comum e por várias vias. Nós vamos então olhar para a palavra de Deus sobre o que Jesus diz sobre isso. Jesus nos ensina como nós devemos agir nesse mundo que está perdendo cada dia mais a essência do que é ser humano, não é? Está se tornando então desumano. Como nós cristãos devemos viver e reagir às pessoas que vêm contra nós com um nível de inimizade. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 6, vamos ler do verso 27 ao verso de número 36. Diz assim a Escritura: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução?
até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vamos curvar a cabeça? Vamos orar mais uma vez? Senhor, como esta porção da Escritura nos desafia. Nos desafia a vivermos um modo de vida completamente diferente da sociedade onde estamos inseridos. Nos desafia a enxergar valores e princípios que, ó Deus, há muito foram abandonados pela maioria absoluta das pessoas. Esse texto nos convida a ter a natureza de Jesus, o caráter de Jesus. Quando pessoas fazem conosco o que fizeram com Ele, se levantam contra nós, contra a nossa fé, e às vezes até mesmo com um ódio mortal. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, nos ajude a perceber a majestade, a glória, o poder desses princípios, porque a Tua palavra é a verdade. E por mais que os princípios da Tua palavra nos desafiem, eles são fiéis e eles trazem vida ao coração humano e a um mundo perdido sem o Senhor. Por isso nós clamamos, nos abençoe com esta porção, fale conosco, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Há um texto na Bíblia em que alguém chega e diz assim, quem é o meu próximo? E às vezes a gente tem dificuldade de entender quem é a pessoa próxima da gente, que a gente deve abençoar. Mas mais do que isso, às vezes a gente tem dificuldade de entender quem é meu inimigo. Quando Jesus diz para eu amar o inimigo, a quem ele está se referindo? Que pessoas são essas que poderiam entrar nessa categoria de inimizade contra mim, contra a minha vida? Nós temos na Bíblia duas linguagens sobre os inimigos da vida de um cristão. De um lado, nós temos os inimigos de Deus que se levantam contra o cristão. E a Escritura nos fala, então, que o mundo, como sistema de valores, é inimigo de Deus, o diabo é inimigo de Deus, e a nossa natureza carnal é inimiga de Deus. Esses inimigos estão inseridos nessa porção. Não é desse tipo de inimigo que o texto que nós lemos nos fala. Porque quanto ao diabo, a Bíblia diz que nós devemos resistir firmes na fé. Não há um versículo bíblico que diga assim, ore pelo diabo, ame o diabo. Ao contrário. Ao contrário. Em 1 João, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí conclui dizendo, porque o mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade do Senhor, não é, permanece para sempre. Então, em relação ao mundo, como sistema corrompido, que luta contra você e contra a sua fé, a Bíblia está dizendo, não ame o mundo. Muito menos ame a sua carnalidade. Muito menos ame a sua natureza carnal. Então, primeiro nós temos que discernir aqueles que são os inimigos de Deus, que em nenhuma porção da Escritura nós somos recomendados a ter qualquer afeição por eles, seja a carne, seja o diabo, seja o mundo. Então, quais inimigos são esses que estão nesse texto? O texto está falando de gente de carne e osso. Está falando de gente cuja convivência sua com esta pessoa é beligerante. É uma situação de guerra, de conflito. Alguém que por algum motivo, esse motivo às vezes só está naquela pessoa, é uma raiva, é um ódio, é uma perseguição que você não acha motivos para ela acontecer. Então às vezes estar nela, mas alguém então vem contra você. E no texto, de um modo mais específico ainda, contra a sua fé. E por você
ser discípulo de Jesus. Mas também nós temos inimizades que nós plantamos. Nós erramos com pessoas. E às vezes alguém que já foi próximo, íntimo, que nós já tivemos um relacionamento de confiança, que nós já frequentamos a sua casa e ele frequentou a nossa, às vezes nós passamos a ter essa pessoa nesse quadro que aqui está chamando essa pessoa de um inimigo. Alguém que houve ruptura de relacionamento. E você consegue ver que tanto você como essa pessoa, os dois erraram. E por causa disso, um relacionamento foi perdido. E também há aquele que tem inimizade conosco, simplesmente por nós termos os valores e os princípios que nós temos. Segunda-feira de manhã, geralmente, é um dia que eu tento pisar no freio. Eu fico em casa, vou ler, vou gastar um tempo comigo mesmo. A única coisa que está faltando é a academia entrar nesse horário. Aí, se Deus quiser, você ora pelo seu pastor, viu, Senhor, dá força para esse homem. Voltar para a academia. Estou precisando, gente. Estou desencorajado para isso. Mas segunda-feira, então, geralmente eu piso no freio. À tarde, aí já vem toda uma avalanche de compromissos à noite. E na segunda-feira passada, amanheci, peguei o celular, comecei a ver as postagens no Facebook. Tinha uma guerra instalada. Acho que todos perceberam isso. Por causa dos acontecimentos em torno da 19ª parada gay. E das cenas que nós vimos, por exemplo, de um um transexual pregado numa cruz, e os cristãos, então, ficaram revoltados. E eu comecei a ver várias manifestações, né? Por exemplo, falando de boicotes, voto de dissentimento, voto de repúdio. Eu comecei a observar aquilo e aquilo começou a me incomodar profundamente. Porque eu me lembrei justamente disso que Jesus falou. Como a gente lida com alguém que se opõe ao que cremos? Como a gente lida com alguém que nos odeia por causa da nossa fé? E que manifesta, às vezes, esse repúdio contra os valores e contra o Senhor a quem nós servimos. E, meus amados irmãos, a minha conclusão, segunda-feira de manhã, é que nós temos alimentado os verdadeiros inimigos. Nós temos agido exatamente o oposto daquilo que a Escritura nos ensina. E nós, como cristãos, nós estamos fazendo o caminho inverso que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso, esse texto e esses princípios que eu quero que você guarde no seu coração, de algum modo, eles se aplicam a todos aqueles que desejam caminhar com Jesus. Se você deseja ser um discípulo de Jesus, ou se você é um discípulo de Jesus, se não agora, em algum momento, haverá inimizade. Haverá pessoas cujo relacionamento se tornará um relacionamento conflituoso. Veja o que Jesus falou, por exemplo, sobre a família. Ele disse assim: vocês acham que eu ter paz? Vocês lembram disso? O que Jesus falou? Eu vim trazer guerra. O que ele estava dizendo com isso? Às vezes um filho se renderá a mim e o pai dele vai ser contra ele. E às vezes o inverso. Um pai que se rende e me abraça como o Senhor, os filhos, a esposa, não é? Um parente irá persegui-lo. Quantos e quantos de nós não temos uma história assim, de gente que dentro da nossa família, nós tínhamos um relacionamento razoável, e que depois de expressarmos nossa fé, nós começamos a pagar um preço dentro da nossa própria casa, por amor a Jesus. Então nós estamos falando aqui de situações, circunstâncias, que todos nós vivemos de um jeito ou outro, seja numa macro situação como essa, nessa guerra imbecil que está acontecendo entre evangélicos e pessoas simpatizantes do movimento gay, seja em situações no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua faculdade e assim por diante. Então, o que Jesus nos ensina? Como nós respondemos à agressão, à inimizade, aquele que se levanta contra nós
por causa do nosso amor a Cristo e porque nós devemos viver com Ele. Há uma coisa fantástica na pessoa de Jesus. Toda vez que Jesus ensina um princípio, Jesus ensina aquilo que Ele foi exemplo na sua vida. Então, à medida que você perceber esses princípios, eu queria que você se perguntasse, como Jesus viveu isso? Ou ele não viveu? Ele praticou isso que ele ensinou? Que ele está dizendo aos seus discípulos, faça assim, esse é o caminho, é assim que você lida com quem se opõe a você. A pergunta é, ele foi corajoso o suficiente para viver isso que ele ensinou? E nós vemos que a vida de Jesus é o retrato exato do seu ensino. Não há distorção entre o que ele falava e o que ele vivia. Então, quando nós olhamos para esses princípios, nós podemos ver esses princípios encarnados na pessoa de Jesus. E Jesus, então, começa a falar sobre inimizade, perseguição, um texto um pouco anterior. Nós lemos uma porção daquilo que os estudiosos chamam de o Sermão da Montanha, que em Lucas é mais reduzido e em Mateus está nos capítulos 5, 6 e 7. E nessa porção que nós lemos, Jesus começa a falar sobre essa relação com quem tem inimizade conosco. Mas ele já havia citado isso um pouquinho antes. Observe aí na sua Bíblia, verso 22, nas bem-aventuranças. O que ele diz? Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Fique feliz se alguém se opõe a você por causa da palavra de Deus. Se alegre. Isso é sinal de um cristianismo verdadeiro. E aí ele continua, verso 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Gente, o evangelho é muito doido. Vocês não acham? Espera aí, o que Jesus está dizendo aqui? Você é feliz se você for perseguido. Quando chegar esse dia, que bênção, Senhor! Que oportunidade! Não é louco esse negócio? Aconteceu, Senhor. Eu que sou teu servo, estou tendo a oportunidade de sofrer perseguição por causa do nome do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, ou não? Regozije-se nesse dia e façam o quê? Você achou que o meu grito aqui foi intenso? Saltem! Pulem de alegria. Sinal de que seu cristianismo é autêntico. Sinal de que a sua fé é verdadeira. Sinal de que a sua presença no mundo incomoda as potestades. Sinal... Rapaz, que é isso, Tiago? Falou do inimigo, o inimigo veio. É isso aí, bom demais. A Marcinha, mas a Naíra agradece. Sinal de que, de algum modo, o propósito da sua existência em Deus está sendo cumprido. Então, se alegre. Mas é interessante o verso 26. Porque primeiro Jesus fala das bem-aventuranças, que a melhor tradução é o quê? O que é ser bem-aventurado? Ser feliz. Então, feliz o que é perseguido por causa do meu nome. Feliz é aquele que andam falando, tentando construir uma reputação falsa e mentirosa contra ele, porque ele ama Jesus. Feliz, é tão feliz essa pessoa que o dia que isso acontecer, ele deve dar um salto de alegria e se regozijar. Aí chega o verso número 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Ei, gente, isso aqui dá um problema de autoaceitação, né? Porque no fundo, a gente queria que todo mundo falasse bem da gente, não é? Pois assim, os antepassados deles trataram quem? Os falsos profetas.
Então, ai de você, se o que você quer é a aprovação dos homens, o aplauso do mundo e das pessoas, e você não está disposto a ser autêntico na sua fé, porque a sua autenticidade lhe custa caro. Jesus está dizendo, e aí ele diz então para a gente, então como a gente lida com isso? E o primeiro princípio que Jesus ensina é, você precisa ter um amor serviçal em relação à pessoa que se levanta como seu inimigo, sua inimiga. Sabe aquele churrasco de família? Aquele tio enjoado, que sempre faz piadinha de crente, ainda fica falando mal de mim, que sou pastor lá. Ah, tá dando dinheiro para pastor, ah, não sei o quê, como é que tá lá? E aí, né? E vem as piadinhas. E a gente que também dança nessa hora, né? Então, regozijar e dar um salto de alegria. Aí você faz o quê? Você fala assim, olha, aqui na minha família não dá não. Esse tio excomungado, se ele tiver no próximo churrasco eu não vou. Aí Jesus diz assim, não é isso que você vai fazer não. Você vai começar a orar por ele, você vai tomar uma decisão, aqui tem uma coisa importante, amor é uma decisão, gente. Essa história do marido dizer assim, pastor, como é que faz? Não tem jeito mais, eu não amo mais minha mulher. Meu irmão, cria vergonha na cara. Que não ama mais sua mulher coisíssima nenhuma, você está permitindo seu coração ir para um monte de lugar, debandar para um monte de lugar, e aí você diz que não ama, dobra o joelho e fala assim, Senhor, eu decido, essa é a mulher da minha juventude, é a mulher que o Senhor me deu, eu vou honrá-la, eu vou estar do lado dela. Se o sentimento não acompanha, aqui no joelho o Senhor vai reconstruir o sentimento, mas cabe a mim amá-la, e não é qualquer amor, é como Cristo amou a igreja, camarada. É amor sacrificial, então não tem esse negócio, não amo mais. Ah, pastor, o que Jesus falou não dá para viver, pastor. É difícil demais, pastor. Como é que eu vou viver isso de amar aquele tio enjoado que fica fazendo piada com crente no churrasco da família? É possível sim, porque isso é uma decisão pessoal. Eu vou amá-lo, vou orar por ele. Começa a orar para você ver. Senhor, traz justiça. Castiga aquele homem, Senhor. Tira ele dessa família. Não. Você entendeu errado. Não é esse tipo de oração. Senhor, abençoa meu tio. Senhor, que a graça do Senhor o alcance. Que o Senhor o salve. Que o Senhor possa mostrar o teu amor por ele. O meu tio precisa do Senhor, precisa de uma experiência com o Senhor, precisa amar o Senhor, a vida dele é vazia, por isso que ele fala mal de crente, porque ele não sabe quem o Senhor é, porque o dia que ele souber quem o Senhor é, a vida dele vai ser mudada. Comece a orar assim para você ver. E aí o que você faz? Você chega mais cedo no churrasco, vai para a churrasqueira, corta a carne na churrasqueira e aquela pontinha da picanha, tio, separei para o Senhor. E lá vem ele com a piadinha. Não tem problema. E lá vem ele, então agora você está nessa também, né? O que aconteceu? Foi o pastor que mandou? Aí você pode dizer, não, foi Jesus que mandou, tio. Eu te dar esse pedacinho de carne especial. E eu tenho orado pelo Senhor. Deus abençoe o Senhor. O que isso faz com alguém que se levanta com inimizade contra você? Que poder isso tem? Você entende? Por isso Jesus diz, você vai amar dispondo-se a servir. Aquele colega do trabalho que te persegue. Se você é chefe, ele está de olho na sua vaga. E você começa a perceber as ciladas, as situações. E você é tentado a fazer o quê? Fazer a mesma coisa que estão fazendo contra você. Aí Jesus vem aqui e diz assim, mas eu digo para você, ame
o seu inimigo. Faça o bem aos que te odeiam. Sirva a pessoa que te odeia. Eu fiz referência àquelas postagens de segunda-feira, porque o que uma igreja coerente com o evangelho deveria fazer é dobrar o joelho e clamar para que Deus abençoe as milhares de pessoas que estavam naquela parada, para que os olhos sejam abertos, os ouvidos possam ser abertos à voz do evangelho e a graça de Deus os abençoe, os salve, os transforme e faça deles, cada um deles, nova criatura. Nosso coração deveria doer em amor e não odiar, e em nome de Jesus. Porque é assim que um cristão faz com quem se levanta contra a sua fé. Imagine o desafio da igreja perseguida, irmãos. Vocês acham que o que está acontecendo no Brasil é coisa alarmante? Imagine um irmão nosso na Síria, lendo o que Jesus disse para ele fazer, tendo o Estado Islâmico como inimigo. E ele dobrar o joelho e dizer: Senhor, salve esses homens que estão dispostos a matar a minha casa e a minha família. E nós achamos que estamos sendo ainda tão desafiados. Mas Jesus também nos ensina, além do amor, banhado no serviço, um amor que leva à ação, a uma atitude prática, Jesus nos ensina a longanimidade. Ele diz assim, ele continua dizendo isso, e isso é muito profundo. Se ao verso de número 29, se alguém lhe bater numa face, o que você faz? Oferece a outra. Lembro de um dia que eu estava pregando nesse texto, e um presbítero que estava na igreja há 20 anos, como presbítero naquela época, foi ao fundo da igreja, e tem coisa que o povo acha que a gente não vê, mas o pastor está aqui e está vendo. E eu vi ele comentando lá ao fundo com um crente da igreja. Isso aí ninguém faz. Isso aí ninguém vive. Isso aí, ilusão. Nós temos que fazer uma escolha. Jesus é o Senhor da verdade ou não? As palavras de Jesus, como disse Pedro, são as palavras da vida eterna ou são as palavras de um falsário? As palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. E o que ele está dizendo aqui é que às vezes nós vamos ser agredidos. E a disposição do nosso coração é dizer para Deus: Senhor, me dá forças, porque se acontecer de novo, eu preciso suportar no Senhor. Eu não posso revidar com a mesma moeda. Eu não pago o mal com o mal. Eu não respondo à altura. Sabe aquela coisa que muita gente diz assim? Eu? Bateu de um lado, levou do outro. E geralmente as pessoas falam isso com a boca cheia e satisfeita. Como se isso fosse uma virtude. Para um cristão, isso não é uma virtude. Para um cristão, isso é um desrespeito com os valores que ele diz crer e viver. A longanimidade é fruto do Espírito Santo e muitas vezes nós vamos ter que andar a segunda milha. Lá no texto de Mateus, Mateus diz assim, se referindo às palavras de Jesus: se te obrigarem, não é você que quis andar não, se te obrigarem a caminhar uma milha, vá duas. Vá duas. Seja longânimo. O cristão não tem o direito de dizer assim: errou comigo, acabou. Por uma questão
muito simples e direta. A história do relacionamento dele com Deus é uma história de longanimidade. Um Deus que, apesar de você errar, não mata o relacionamento com você para sempre, porque você errou a primeira vez. Então nós somos ensinados a responder àquele que se levanta como inimigo, com esse amor serviçal, com a longanimidade. E para isso, a gente precisa de um terceiro princípio que está aí no verso 30. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. O que é isso aqui, gente? A palavra de Deus está dizendo: tenha coragem de abrir mão de direitos. Gente, isso é tão contracultural. Nós somos a geração do Procon. Não é verdade? Nós somos a geração que, se você passa numa loja, atravessa ali, a moça esqueceu de tirar o sistema eletrônico e disparou, a pessoa já pensa assim: opa, agora eu vou ganhar uma bolada. Porque me levaram a uma situação de degradação moral. Aí a moça vai ser demitida, você vai entrar com um processo, porque não, é meu direito. Tudo é nosso direito. No trânsito não tem sido assim? Sempre o outro está errado. Não, mas a curva era ali, não era aqui. Com os filhos, a gente vai reproduzindo. Eu pago sua escola, eu tenho direito. Você come aqui dentro dessa casa, então você ouve, você fica calado que eu tenho direito. E os filhos, há pouco tempo eu fui fazer uma brincadeira e dizer assim: ei, gente, né? A conta de vocês está alta, eu quero ver quando eu ficar velho, brincando com os meus filhos assim, né? Aí um deles virou para mim e falou assim: pai, o senhor tem que pagar tudo, é dever do senhor. Por isso você é pai. Então, filhos cheios de direitos. Crentes cheíssimos de direitos. Aí começa a parecer menino mimado. Eu determino Deus, eu não aceito Deus. Ou o senhor faz agora, ou então o senhor não é Deus. Espera aí, gente. O Senhor onisciente, onipresente, o grande eu sou, vai deixar de ser quem Ele é, se Ele não atender sua reivindicaçãozinha, que você acha que está cheio de direito. Agora, nós estamos falando de relacionamentos, teoricamente, relacionamentos bons e positivos. O que Jesus está dizendo aqui é que muitas vezes nós vamos ter uma situação de inimizade contra nós e nós vamos ter que dizer para nós mesmos diante de Deus: eu abro mão do direito de reivindicar e de ir contra. Eu não irei com as mesmas armas. Eu não pagarei com a mesma medida. Eu não exigirei aquilo que eu sei que tenho o direito de exigir. Pelo contrário, eu abro mão do meu direito como testemunho do amor e da glória de Deus. Veja só, irmãos. Há pessoas das profissões mais diversas possíveis aqui. Existem relações trabalhistas, existem funções para defender o direito, existem funções para estabelecer a justiça. Eu poderia citar aqui rapidamente, nós temos desde um policial federal, um advogado, uma juíza e tantas outras pessoas. O exercício do seu papel na sociedade para estabelecer o direito e a justiça é algo que Deus colocou. Então não confunda esse princípio. Cumpra o seu papel com excelência. Seja agente na sociedade, na posição que Deus te colocou, seja ela qual for. Mas não endureça sua alma. Não permita que a
aquilo que rege um sistema na sociedade é aquilo que irá reger o seu coração e as suas escolhas diante de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Não haja como pessoa, como qualquer outro agiria. Porque senão, como disse Jesus, que diferença existe entre nós e aqueles que não amam a cruz de Cristo? Amor que serve. Longanimidade. Nesse caso, a longanimidade é muito profunda. Alguém que te agrediu, você sabe que ele pode voltar ainda contra você. E você já renovou previamente a sua disposição de perdoá-lo. Pensa o que é isso. Entrega de direitos. Eu poderia agir tal como, mas eu abro mão. Eu me abstenho disso para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. É assim que um cristão lida com seus inimigos. E por quê? Por que nós lidamos assim? Por que é assim que nós devemos agir? Primeira coisa, por causa de quem nós somos. Por isso Jesus falou assim: e vocês vão amar o inimigo de vocês, para que vocês demonstrem o quê? Que vocês são filhos de Deus. A nossa identidade nos leva a fazer escolhas que o mundo não faz. Se você não tem Jesus, se você não tem um relacionamento com Cristo, provavelmente você está pensando, isso tudo que esse pastor está falando é muito louco, é muito doido. Esse negócio de abrir mão de direitos, de amar quem me odeia, servindo essa pessoa, de já perdoar previamente, sabendo que alguém que errou comigo pode voltar e errar novamente, e não deixar o meu coração contaminar com amargura. Mas você sabe por que isso tem sentido? Isso tem sentido para aqueles que têm uma nova identidade em Jesus, para aqueles que foram feitos filhos de Deus. E há uma coisa maravilhosa em ser filho de Deus, que Deus quer que a gente compartilhe da natureza que Ele tem, e esse é o segundo motivo. Por isso Jesus diz assim: façam isso, emprestem, sem receber de volta a recompensa, e vocês serão filhos de Deus, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então Jesus diz, por vocês serem filhos, como uma demonstração de que vocês são filhos e têm um relacionamento com o Pai, vivam assim. E porque o Pai é assim, com gente igual a gente. É a natureza de Deus. Deus é bom assim. E Ele nos chama e nos convoca para renovar o mundo, sendo quem nós somos e tendo o caráter que devemos ter. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O governo não vai mudar a sociedade, isso se não piorar. As instituições públicas não mudam o coração das pessoas. As leis tentam conter a maldade, mas a gente vê só a maldade proliferando. O que pode ir contra todo o mal que nós estamos vendo em nossos dias? A igreja. O povo de Deus. Gente que tem coragem de viver assim, porque o seu Senhor viveu assim. A pergunta é, Jesus amou seus inimigos? Vocês acham que sim ou não? Lembra do Getsêmani? Judas vindo com um monte de soldados para prender Jesus e com os fariseus? Ele chega em Jesus e Jesus diz o quê? Amigo, para que você veio? Ele dá um beijo no rosto de Jesus, que seria a marca para que os soldados identificassem quem ele era. E o que Jesus responde?
Jesus diz, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Havia amor em Jesus por Judas. Pedro toma uma espada e na orelha do soldado. O que Jesus fez? Aquele que usa a espada pela espada vai morrer, Pedro. Basta. Pegou a orelha, curou o soldado que lhe estava prendendo. Amou o soldado. Ele está na cruz, pregos nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinhos, suas costas cortadas pelos açoites, pessoas ali blasfemando contra ele. Se você é filho de Deus, por que você não desce daí? Você não disse que destruiu o templo em 3 dias? E Jesus faz uma oração na cruz por eles. Pai, perdoem eles não sabem o que estão fazendo. Jesus amou os seus algozes. E Jesus disse para os seus discípulos, o mundo me odeia. E o mundo vai odiar vocês. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Como nós estamos tentando vencer? Venceu com o poder do caráter divino que ele tinha. E a vitória do cristão está em ele ser como o seu Senhor é. Nós vencemos quando nós parecemos com Jesus. Nós perdemos quando a gente parece com aquele velho homem antes da graça de Deus nos alcançar, cheio de direitos, cheio de razões, cheio de justificativas, cheio de raiva e dos seus motivos para afastar as pessoas e destruí-las dentro de si próprio. Aí nós perdemos. Talvez enquanto você ouviu tudo isso nessa noite, talvez algumas pessoas vieram à sua mente. Me lembro de uma vez que eu vi um estudo sobre perdão e um pastor chegou e disse ao final daquele estudo, vocês vão curvar a cabeça, vocês vão orar e vocês vão perguntar para o Espírito Santo de Deus, Senhor, tem alguém que eu preciso perdoar? E eu lembro da minha sensação imediata a essa fala dele. Assim, vou orar porque está falando para orar, mas eu não tenho mágoa de ninguém, não. Não tem ninguém para perdoar, não. Quando eu dobrei a cabeça, e eu falei, Espírito Santo de Deus, tem alguém que eu devo perdoar? Tinha quase uma arrogância, quase não, tinha uma arrogância espiritual. Aí o Espírito Santo fez assim, já que você perguntou, meu Deus do céu. O pastor pediu para a gente anotar. Aquele dia quase que eu escrevi um livro. Tinha tanta coisa no meu coração. Nessa noite, o Senhor está te convidando a dar um passo pesado. Nessa noite, o Senhor está te chamando para fazer uma coisa que é loucura para quem está lá fora. Nessa noite o Senhor está te convidando a identificar, tem alguém que se encaixa nesse texto? Que tem sido motivo de inimizade para você? E à medida que você identificar essa pessoa, a palavra de Deus está te chamando, está apelando ao seu coração, se você é um cristão, para nessa noite você dizer assim, eu escolho amar e abençoar essa pessoa. Eu escolho seguir Jesus por esse caminho. A minha escolha nessa noite como filho de Deus é ser longânimo,
É ter uma paciência que eu não tenho tido para com essa situação. Diante de Deus nessa noite, eu entrego os meus direitos e eu não vou reagir com a mesma moeda. Eu vou agir de um modo completamente diferente, baseado no caráter de Jesus, o meu mestre. Esse é o desafio para você, para a sua vida, nos seus relacionamentos e nas situações que você tem sido desafiado a amar aqueles que te perseguem. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você tenha coragem de fazer essa pergunta ao Espírito Santo de Deus. Tem alguém, ou tem algumas pessoas, que nessa noite você irá colocar diante de Deus e você fará algo que talvez você nunca fez por elas. Você vai orar por elas, abençoando-as. E você vai dizer: Senhor, eu quero amar essa pessoa que tem se levantado como meu inimigo. Deixa o Espírito Santo trazer à tona. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. O benefício que você terá nessa noite é cura para a sua alma, libertação de tanta coisa que tem te amarrado por causa de relacionamentos rompidos. Nessa noite, ao fazer isso, você sairá dessa casa de oração renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque você dará um passo de obediência. Mas se você primeiro precisa se entregar a Jesus, então se entregue. Porque se você fizer isso, isso vai te capacitar a lidar assim com seus inimigos. Fale com o Espírito Santo. Não perca a oportunidade de ouvir Ele falando no seu coração também. Amor que serve, longanimidade, entrega dos seus próprios direitos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tornando-se homem, e como servo morreu na cruz. Mas Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Senhor que nós servimos, que amou os seus inimigos, inclusive nos amou quando nós éramos inimigos, que tem longanimidade e não desiste de nós diante do primeiro erro ou da primeira ofensa, que abriu mão dos seus direitos como o Senhor do universo, para morrer numa cruz, por resgate a você e a mim. Ele te convida a ser e ter o coração que Ele tem. Se paz a mais doce me deres gozar,
se dor a mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só um instante. Esse hino foi escrito por um homem louco. Ele tinha perdido todos os seus bens no grande incêndio de Chicago na década de 30. Passado pouquíssimo tempo, um filho dele morreu num naufrágio. Seguir Jesus é ser louco para esse mundo. Como alguém que perdeu tanto escreve um hino desse? Como alguém que perdeu tanto diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Não é alguém que estava gozando de paz, ele estava gozando de dor. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus de vez em quando estou, sempre sou. Seguir Jesus é ser louco, é amar quem não gosta de você, é servir quem está tentando te tirar o que você tem, é perdoar antes de alguém fazer o mal contra você, porque você já sabe o que ele vai fazer. É deixar de ser a geração do Procon para ser uma geração que diz: por amor a Jesus, nem todo o direito que eu tenho eu vou reivindicar. Há coisas que eu vou abrir mão por amor. Isso no casamento, com filhos e até com os inimigos. Então vamos cantar pensando nisso, amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar a partir da segunda estrofe. Pra me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Aleluia! Declare isso. Ó, sempre eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora adore o Senhor pela sua salvação. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabal. Aleluia, glória a Deus. Valeu-me o Senhor, ó igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Com Jesus Sou feliz
Agora nós vamos cantar essa última estrofe. E eu queria que você pensasse assim: o céu é para os loucos. O céu é para aqueles que têm uma esperança viva, acima de toda esperança. O céu é para aquele que aprende a viver na terra, a sociedade lá da glória, onde não há ódio, onde não há dor, onde não há luto, onde não há sentimentos de rivalidade e destruição do outro. É para lá que nós estamos indo. Enquanto isso, quem se levanta contra a gente está nos ajudando no treinamento. Amém? Glória a Deus. Vamos então cantar isso com toda a fé do nosso coração. Eu anseio do meu Salvador. Vem, Senhor. Parabéns, Senhor Jesus. Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.